Neste Bitalk vamos falar com o Pedro Lopes, founder e CEO da Infinite Book. Um livro onde tu podes escrever e apagar, tal como a jornada do empreendedor. Hoje vamos ver todos os segredos do Pedro para construir uma empresa que quer dar mais ideias aos empreendedores. Eu chamei sempre startup um pouco pela mentalidade com que nós fizemos as coisas. Vou buscar um investidor, porque o banco não me dá dinheiro suficiente para isso, Vou buscar 2, 3 milhões de euros, por exemplo. para escalar de facto as vendas. Quero vender na Austrália, quero vender não sei onde, quero vender babá. Quero gastar 500 mil euros em marketing todos os meses. Para nós fazia muito sentido um investidor ou um sócio, parceiro que for muito mais ligado ao setor e que nos conseguisse exponenciar as vendas para a Europa ou para os Estados Unidos do que dinheiro. Então Pedro, bem-vindo aqui ao Bitalk. Como é que nasceu esta ideia do Infinite Book? Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Como é que nasceu o Infinite Book? Boa pergunta. Já lá vão uns aninhos. O Infinite Book nasceu de um problema. Este foi quando eu tinha 17 anos. Já foi em 2014. O problema era tu teres 17 anos. Era um dos problemas. Acabou por ser um problema depois quando fomos fazer o financiamento. Mas aí já lá essa parte. Já lá vamos. Isso foi em que ano? 2014. Ok. Sim. Então o Infinite Book nasceu numa... Imagina, eu fui para engenharias, depois para a FEUP, depois na universidade. E eu sempre estive ligado às matemáticas e gostei de estudar nisso. Só que eu tive sempre um problema a estudar a lápis. Não gostava muito de como me deslizava na folha e depois apagava, rasgava aquilo tudo. E ficava tudo marcado, a folha, não é? Tudo Aquilo marcado, não apaga exato. bem. Fica um caos. Como eu também não era um incrível estudante de matemática, enganava muito. E quando escrevia a caneta tinha a riscar e aquilo ia tudo para o lixo. E a solução seguinte que eu encontrei foi comprar um quadro branco para a parede do meu quarto. E comecei a estudar nesse quadro branco. Eu sempre adorei essa experiência. Depois comecei a escrever nos vidros. Até hoje em dia escrevo nos vidros da minha casa. Portanto, muito interessante para quem vive comigo. Mas esse quadro era pequeno. E eu queria levar essa experiência. As minhas netas também fazem isso, portanto. Eu tenho outra idade. Esse quadro era pequeno, então eu queria algo portátil que andasse comigo para todo lado com essa mesma experiência. E nasceu um bocadinho nessa necessidade de criar um produto para eu usar. Eu fiz o primeiro protótipo e no fundo é um caderno com a experiência escrita de um quadro branco, não é? Fiz esse primeiro Esse caderno protótipo. tu tens aí ao pé de ti, não é? Exatamente. Até já tem umas coisinhas escritas. Sim. Portanto, tu podes escrever como se fosse um quadro branco. Exatamente. Mas tens páginas, não é? Sim, temos a fluidez escrita de um quadro branco com marcador, podemos apagar com facilidade. Tem a vantagem, ao contrário, num quadro branco, quando passamos a mão por cima, ele não apaga a tinta. E as folhas são maleáveis. Portanto, tem essa grande vantagem. Portanto, o teu momento de eureka foi: epá, eu não quero estar aqui em pé a escrever num quadro, não é? Sim. Quero usar isto como se fosse um caderno. Mas como? Porque até o primeiro protótipo tem o meu quarto teste de matemática lá escrito ainda, que eu depois não apaguei. Mas eu na altura já estava a tentar criar uma empresa, andava a investigar uns jornais que tinha lá por casa do meu avô, de uma empresa que ele teve, e tentei criar uma espécie de Skillshare na altura, que era o Unusual Teacher, acho que eu nem lembro como é que ele chamava, que tinha tutoriais e de coisas de o pessoal poderes passar conhecimentos que tens simples, de coisas da vida básicas, e colocares online e ganhares com isso. Portanto, tipo um género de um marketplace, uma plataforma onde tu podes colocar e outras pessoas podem aprender. Exato. Um YouTube, mas com coisas práticas, digamos. E como é óbvio, né, que ele não tinha conhecimento técnico para nada, testei, fiz um WordPress manhoso e acabou por cair, foi só um divertimento. E com toda a coisa de criar esse projeto, foi em paralelo que surgiu a EcoBook, que na altura era EcoBook, depois ficou Infinite Book. Foi em paralelo que surgiu isso como uma ferramenta para me ajudar a criar isso. É o que agora que nós comunicamos e o que acreditamos como Infinite Book é essa parte. Temos um produto, não um caderno. É uma ferramenta que te ajuda a pensar, a criar, a desenvolver coisas novas. Eu tenho aqui um storyboard desenhado de um vídeo. É um bocado isto. Nós não temos medo de errar aqui. Podemos ser livres a escrever o que quisermos, sem erros, sem sermos julgados, apagamos e voltamos a fazer. Acho que tu disseste uma coisa muito curiosa, que é essa de pensarmos, não é? Acho que está provado cientificamente que as pessoas quando escrevem ou quando desenham têm uma ligação, obviamente, direta com o cérebro e faz
ajuda a pensar. Sim, não nós é? Ou temos seja, isso no nosso deck. Ajuda a Sim. criar novas ligações neuronais? Sim. Exatamente. Ou seja, tu tens uma. O cérebro funciona de forma diferente se tu estás a escrever à mão O typing. ou se tu estás a Escrever no computador. escrever no computador. Sim. Portanto, são coisas completamente diferentes. Daí que se sugere que mesmo as pessoas que trabalham em computador e que têm muito tempo, que têm que necessariamente trabalham em computador, que pratiquem de vez em quando a escrita, não é? Sobretudo nos momentos em que é preciso pensar e alinhar as ideias, digamos assim. Ou seja, mais no processo criativo. Já estás a dizer isso, eu estou a pensar no meu caso, às vezes quando estou a pensar num conceito mais inovador, Mas para o quadro branco. por exemplo, quando fizemos a Angel's Way, né? Tinha uma data de ideias na cabeça e normalmente eu até ponho isso num documento, escrito, no Notion ou no Notepad, seja o que for, mas a fase inicial é sempre agarrar numa folha e fazer um desenho. Eu gosto rabiscar. de esquemas e fazer um desenho esquemático de como é que as coisas se ligam. E só depois é que vou. Não, é quase uma ligação direta do teu cérebro até à ponta do marcador à mão. É verdade. É a forma que tens de fazer isso. E sem contar que não tens as distrações de algo tecnológico, não é? Sim, mas isso já é Mas diferente. isso já vamos por outros caminhos. As Já notificações. estás a etc. falar de outras coisas. Há alguns países nórdicos que estavam, no caso acho que era a Islândia, a Finlândia, estavam a implementar livros digitais, estavam a usar iPads, tablets nas aulas e estavam a tirar o papel. E penso que há cerca de 2, 3 meses saiu uma notícia que reverteram essa regra e querem voltar a implementar os materiais de escrita originais, digamos. Ok, papel. portanto deixarem de usar tablets e coisas desse Sim, género e passarem a estão usar a andar mais um outra bocadinho vez. atrás Tem muito a nesse ver com sentido. isso. Deram Tem um muito passo a ver com atrás. isso. Tem muito a ver com o desenvolvimento cerebral. Exatamente. Ok, então voltando À história. ao Pedro de 17 anos que está sentado e diz assim: não, mas O um Pedro, caderno 17 deste- anos, estava aonde? Estava em Viseu. Em Viseu, exatamente. Sim, estava em Viseu. Portanto, interior. Ok. Estava a acabar o secundário. Fiz este protótipo. Como é que fizeste o protótipo? Foi uma coisa simples, é tentar perceber. Andei a pesquisar na net, na altura sem chat GPT, que tinha sido tão mais fácil, como é que se produziam quadros brancos, que tipo de materiais é que se produziam e assim. E depois o meu pai tinha um amigo com uma gráfica e eu fui lá ter com ele. Ele levou aquilo um bocado na brincadeira, mas ajudou-me a desenvolver uma coisa mais básica. E depois a partir daí. Porque não existia, porque hoje em dia já existem alguns produtos onde tu podes escrever, não é? Hoje em dia imagino fazer um Infinite Book seria muito mais fácil, mas na altura tu tinhas que Mas pensar mesmo numa assim, folha eu acho que até escreve. já existia, era possível já existisse a tecnologia, Ok. só que nunca foi pensada para este conceito. Portanto, nós já tínhamos os ímãs dos frigoríficos, os que eu ia pagar, já ok. sempre houve muitas coisas E os para ir pagar. vinis, por exemplo, Sim, os né? vinis. Nós foi tentar encontrar também aqui o equilíbrio entre este marcador e o material de escrita. Entre o marcador, porquê? Por essa parte mesmo de quando passas a mão por cima não pagar e assim. Pronto, conseguimos encontrar esse equilíbrio. Mas sim, depois de ter esse protótipo, ter ido lá à gráfica, comecei a usar isto e assim, pá, isto é muito giro. Gostava de ter uma empresa de experimentar. Na altura com um amigo meu da escola, que também tinha interesse nisso, vamos fazer um crowdfunding, ver como é que isto funciona. Um crowdfunding, portanto, abrir o projeto numa plataforma online e dizer: olha, nós queremos construir este produto, não temos o dinheiro para o construir, vamos esta é a pedir dinheiro às ideia, se pessoas. vocês nos apoiarem agora, nós vamos ter dinheiro para construí-lo, para construir o produto e podes receber o produto, ser o primeiro a receber, não é? Exatamente. Uma forma, quando temos produto físico, o crowdfunding funciona quase como pré-venda, não é? Isso é tipo um Kickstarter, um Sim. Indiegogo. Sim, nós fizemos foi no PPL, fizemos Portanto, é em o Portugal. português. Fizemos em português. É o crowdfunding E tal, português. como é que resultou? Nós tínhamos pedido 1.250 euros. A escala disto é irrisória, né? Tínhamos pedido 1.250 euros e conseguimos 2.300 na altura. E essa parte dos 17 anos está aí a parte mais interessante, que foi o crowdfunding foi feito em junho ou julho e eu fazia os 8 anos a 23 de julho. E portanto tive que fazer com que o crowdfunding acabasse depois de eu já ter os 8 anos para me poderem... Senão não podias fazer. Para me poderem dar o dinheiro, exatamente, não podia Mas fazer. tu tens muito orgulho na questão dos 17 anos. Explica lá porquê. Não é ter orgulho, não. Acaba por ser... eu se calhar, agora olhando para trás, se calhar até me arrependi um bocadinho, não é? Porque eu nunca estive a faculdade. Eu nem acabei a faculdade depois. Portanto, os 17 anos acabou por ser. Foi uma vantagem de comunicação ao início. Mas não acabaste a faculdade nesse caso porquê? Por opção? Por opção. Mas porque achaste que já não valia a pena? Eu fui para a eletrotécnica. Engenharia eletrotécnica. Fiz algumas cadeiras. Depois a Infinite Book começou a crescer. Depois entramos na FNAC, na Amazon e tal. E não estava a conseguir fazer um curso tão exigente.
Nem estava com motivação certa para isso. Depois fui para a FEP como aluno externo, fiz tipo uma cadeira e depois no ano a seguir voltei para a FEP outra vez. E depois disse, não, quero gestão, e voltei para a FEP. Isto é um caos, o meu percurso académico. Voltei para a FEP, fiz as cadeiras, fiz mais direitinho, fiz as cadeiras que achei interessante e que percebi que conseguia tirar valor lá, os professores ajudavam e eu consegui estar no curso com outra perspectiva. Tinhas um exemplo prático do que tu querias aplicar os teus conhecimentos. Sim. Continuavas em eletrotecnia? Não, já estava em gestão. Já estavas em gestão. Sim. E há um exemplo prático disso aí, que eu tive uma nota pior num teste exatamente por ter feito as coisas como se fazem no mundo real, em contabilidade, que eu fiz as coisas todas sem IVA e o professor queria que tivéssemos feito com IVA. E eu já consegui retirar o máximo de proveito aí, do direito, contabilidade, de algumas coisas. Havia outras que eu não via sentido naquilo. Se não tens estado a par, estamos a lançar um movimento para salvar a floresta nacional. Não sei se vocês estão familiares com este termo de regeneração, ou seja, plantar árvores que são autóctones para criar um habitat, para criar um ecossistema. É mais um passo na nossa luta. Se nós conseguirmos que ele seja um sucesso, vai ser o maior crowdfunding alguma vez realizado em Portugal para a área ambiental. Plantar 5.000 árvores. Montámos uma operação de plantação de emergência. Não é a maneira que nós gostamos de trabalhar, mas foi o que a situação nos trouxe. Por isso que temos que colocar uma cerca de 1.500 metros na zona que foi recentemente cortada pelos madeireiros. E este trabalho será muito custoso. Para nos ajudar, vai a salvarafloresta.pt, onde podes ver todos os detalhes de como vai ser aplicado o dinheiro e onde podes também fazer o teu donativo. Ajuda-nos a reflorestar a Silveira. Vai a salvarafloresta.pt e apoia-nos. Repara, o que tu fizeste é uma coisa que nós temos já falado bastante sobre esse assunto e nunca é demais repetir. Tu estavas a estudar, quando tu estavas a estudar gestão, tu já estavas a procurar tudo aquilo que estavas a aprender, estavas a procurar aplicar no teu negócio. Tu vias as coisas de uma forma completamente diferente do que se não tivesses um negócio. E sim, se não tivesses uma experiência profissional muito mais proveito de algumas dessas cadeiras, exatamente por isso. E isso acontece com toda a gente. Eu também, quando fiz o MBA, é exatamente a mesma coisa. Portanto, quando a pessoa já tem experiência profissional, não é? Alguma experiência profissional, por pouca que seja, quando está a estudar, vê a aplicabilidade daquilo. Sim, conseguimos fazer ligações, não é? E é completamente diferente. Sim. Bem, depois acabei por desistir. Custou-me muito decidir isso, ia nem arrastar com a barriga uns tempos, mas percebi que não vai acontecer. Quero-me focar na empresa e estudar coisas de outra maneira. Aprender coisas de outra maneira. Quando terminaram o crowdfunding, qual é que era a maior dificuldade que vocês sentiam? Era produzir o produto ou era vender o produto? Ou era outra coisa qualquer? No meu caso, eu não tive assim tantas dificuldades ao início. Porquê? O produto era simples. Tivemos alguns erros, algumas coisas que não estavam mal, mas nós dissemos aos clientes e trocámos e tudo. Mas o produto era relativamente simples. Tínhamos uma mensagem, era bastante inovador para a altura. Tínhamos uma mensagem facilmente agarrável, que os mídias agarravam, e então nós tivemos ali um boom inicial que não sabíamos muito bem o que é para nos virar. Os mídias agarravam, quer dizer que vocês lançavam PRs, portanto, comunicações não para foi os ali jornalistas? Aqueles primeiros, por exemplo, aqueles 4 meses. Eu entrei no programa de aceleração da UPTEC em outubro de 2014. Depois, com essa entrada, tivemos acesso ao PR deles, não é? Eles enviaram para os mídias nacionais, saímos no P3, fomos entrevistados por umas quantas, pelo exame, por umas quantas coisas, que nos deu ali quase uma alavancagem grande inicialmente. Por outro lado, que acabou por ser uma dificuldade, nós não estávamos preparados a nível de produção, de stock, de logística e site para aquele hype todo que tivemos. Estamos a falar de um hype de encomendas tipo o quê por dia? Um hype tivemos, quando saímos no P3, tivemos num dia para aí 300 a 400 encomendas. E que perdemos para aí 200 porque era um Google Forms que tínhamos que fazer fatura pro forma, mandámos ao cliente, o cliente fazia transferência bancária, pagava, não fazia sentido, mas era a forma que arranjámos na altura de fazer. Portanto, ao que ele sabia na altura, estava impecável, funcionou. Claro que depois profissionalizámos e fizemos uma coisa melhor, mas nós testámos mesmo isto muito rafado.
Não tivemos muito tempo a planear um site incrível e uma forma de... Não, foi atirámos para o mercado, vimos, está a funcionar. E depois com isso fomos crescendo devagarinho a empresa. Mas fomos testando sempre, a ouvir o feedback dos clientes. Nós, por nós, não temos não costumamos lançar as coisas muito bem trabalhadas, porque acho que é perder muito tempo em coisas que podem não funcionar. Então lançamos mais ou menos, ouvimos o feedback e vamos melhorando conforme isso. E investidores? Não foram falar com investidores? Não, nunca pensámos nisso na fase inicial, porque o dinheiro estava a entrar. E não sei. Vieram-nos falar muitas vezes. Porque na fase inicial depois pensaram? É isso que estás a dizer? Pensámos na fase para expansão, para ter um crescimento mais acelerado. Porque era giro para nós, porque na altura vender 100 cadernos por mês era uma coisa que incrível, isto nunca vai acontecer. Mas depois estagna, né? E queremos crescer a empresa mais, contratar pessoas, receber ordenados, né? Ninguém estava a receber dinheiro nenhum. Então quando ninguém recebe dinheiro é fácil aquilo dar dinheiro. Então, mas depois lá conseguimos organicamente fazer isso sem os investidores, mas foi algo que esteve em cima da mesa exatamente para isso, para temos aqui uma injeção de capital para contratarmos pessoal, para fazer um site novo e não sei o quê, mas depois ponderámos que dar a percentagem em troca de coisas que nós conseguimos fazer de forma relativamente... Demora mais tempo, demora. Percentagem em troca de dinheiro. Em troca de dinheiro. Sim. Sim, mas a verdade é que não há nada... Quando tu estás a construir uma empresa, o mais valioso que tu tens é a equity da empresa, não é? Portanto, é o capital da empresa. Sim, se calhar, se fizesse hoje em dia, se calhar tinha feito de outra maneira para ter um crescimento mais rápido e entrar no mercado com mais força, mais rapidamente, para o pessoal todo conhecer. Mas acho que... Qual é a tua situação agora, do ponto de vista de Ok. vendas? De como está a empresa, onde é que estamos, isso tudo. Nós somos 7 pessoas agora a trabalhar. Já recebem salário? Já recebem salário. Temos o produto à venda na FNAC, na nossa loja online vendemos para todo lado. Todo lado é de todo mundo. Sim, sim. Quanto é que estás a faturar? Este ano está um bocadinho mal, mas estamos com a volta de 700 e tal mil euros. Anuais? Anuais. Sim. E entretanto já foram buscar investimento? Não. Continuaste ainda na mesma? Sim. Ok, portanto vocês são... Porque agora que temos a empresa a nível financeiramente estável, podemos ir buscar ao banco. Certo. Isso é muito mais barato, na verdade, é mais barato, sim. Para nós fazia muito sentido um investidor ou um sócio, parceiro que for muito mais ligado ao setor e que nos conseguisse exponenciar as vendas para a Europa ou para os Estados Unidos do que dinheiro. Dinheiro, lá está, é mais barato no banco. Então tu dirias que vocês são uma startup? Ou vocês são aquilo que nós gostamos de dizer negócio? Podemos dar o nome que quisermos, acaba por ser um negócio, não é? Eu acredito, eu chamei sempre startup um pouco pela mentalidade com que nós fizemos as coisas. Mas é um bocado Mas achas que fazer um negócio é diferente? É uma mentalidade diferente? Médio, poderá ser, porque nós temos o negócio, que são os negócios que eu acredito que são os mais difíceis de todos, que é abrir um café, abrir um cabeleireiro, esses negócios menos escaláveis, digamos assim, e que são mais próprio emprego até do que dar um autoemprego, não é? Do que tentar fazer crescer aquilo a uma escala muito grande. Mas também é o teu caso, Pedro. Sim, acaba por ser. É o teu caso, portanto, no fundo, eu acho que ao contrário daquilo que estás a dizer, tu não tiveste uma mentalidade de startup. Se não tinha ido buscar dinheiro. Se não tinhas ido buscar dinheiro. Isto é, repara, são uma startup bootstrap. Tu montaste, é a diferença. São conceitos muito complicados de nós classificarmos o que é o quê. Exato. Nós temos um conceito, nós temos um conceito próprio da forma como o classificamos. Okay? Pode ter as suas falhas, seja o que for, mas da nossa ótica, vocês internamente, nós na Olicip Way. Portanto, nós olhamos para um negócio que é um negócio que cresce com as vendas, okay? Versus uma startup que cresce com investimento externo. Não é que cresce com investimento externo para fazer face às necessidades do dia a dia, não é? Portanto, todas as empresas precisam de algum investimento. Claro. Porque todos precisam disso, não é? É no sentido em que tu tens um negócio e vês uma oportunidade real de se meteres dinheiro em cima daquilo, não é? Certo. Em termos de promoção, em termos de consegues fazer uma escalabilidade muito maior, ou seja, consegues escalar muito mais rapidamente. E é normal uma startup durante os primeiros 5, 10 anos estar sempre a perder dinheiro. Não é? Todos os anos está a queimar, é o chamado queimar dinheiro. Claro. Enquanto que o negócio procura rapidamente chegar ao break-even
e depois E tudo o pensar que é em lucro, EBITDA. reinvestir. Porque atenção, uma boa startup, se parar de gastar dinheiro no crescimento, de investir dinheiro no crescimento, ela é bootstrapping, resultado ou seja, positivo. tem Deixa de ser, resultados e deixa de positivos. ser Passa a atrativo ser um para negócio. VCs. Deixa de ser atrativo para VCs, sem dúvida, mas pode ser um bom negócio, sem Sim. dúvida, não é? Deixa de gastar dinheiro em crescimento e depois vai crescer mais devagar, não é? Porque vai ganhar dinheiro e esse dinheiro vai aplicar nesse crescimento que foi aquilo que tu fizeste. Exato. Agora, se tu em determinada altura tivesses tido uma opção diferente, o que é que tu irias fazer? Irias buscar um investidor, porque o banco não te ia dar dinheiro, Certo. não é? Portanto, irias buscar um investidor que te ajudasse a escalar o crescimento, não é? Sim, sim. Portanto, o que significa que hoje, se calhar, estarias a vender não 700 mil, mas se calhar 7 milhões, Certo. ou estarias falido. Exato. Das duas uma. Também Sim, pode sim. acontecer. Sim, sim, sim. Ou poderias estar neste momento a vender 7 milhões, mas a gastar 15. Pois. Não é? Porque o Sim, objetivo são é... formas diferentes de fazer negócio. É, exatamente. Não tem... Não... E às vezes as pessoas dizem, mas um é bom, outro... Não É é o que é. um bom e outro mau. São formas diferentes de São olhar para o formas mercado. E diferentes de tu trabalhar. próprio disseste São há bocado, caminhos diferentes. há bocado estavas a dizer, hoje se calhar eu teria ido buscar um investimento à cabeça. Mas eu acho que se calhar da forma como tu vês o negócio, a empresa, tu continuas a ser o que nós chamamos de negócio. Tu ias buscar dinheiro é simplesmente para alavancar o crescimento inicial. Certo. Não é? Mas tens estado sempre a olhar para as contas da forma que nós temos que ser sustentáveis. Não te importas crescer um bocadinho mais devagar e diminuir o risco. Porque a startup o que faz é eleva o risco ao nível máximo. Porque é Repara, binário. tu ainda estás na fase em que poderias fazê-lo. Sim. Claro. Sim, não posso Não fazer. Sim. Porque tens um negócio estável, as coisas estão a funcionar bem, portanto, são questões de opção. Tu agora dizes, eu estou bem assim e vou crescendo devagar, não é? Perfeito. É Fair normal. enough. Ou então dizes, não, eu agora tenho condições, já aprendi, já sei como é que as coisas são, sei como é que são as vendas, sei como é que elas são. Existe uma oportunidade de mercado porque a concorrência não é muito forte, ou há menos concorrência, ou seja Sim, é aquilo. um mercado para explorar. Sim. Portanto, então vou buscar um investidor, porque o banco não me dá dinheiro suficiente para isso, não é? Vou Então buscar, um 2, investidor 3 milhões de euros, por exemplo. para escalar de facto as vendas. Quero vender na Austrália, quero vender não sei onde, quero vender babá. Quero gastar 500 mil euros em marketing todos os meses. Não é? Ou seja, é uma lógica bastante diferente. E não tem mal nenhum. Nem Sim, uma, nem outra. Aliás, sim. nós investimos nos dois tipos de negócios. Tanto em negócios como em startups. Como em startup. Em algumas empresas nós entramos com uma lógica um bocado mais de startup, que é uma ronda de investimento a seguir, nós estamos a mais trabalhar risco em princípio. muito Então, mais risco. Nós estamos a trabalhar para os KPIs, não é? Para os objetivos, para os milestones da próxima ronda de investimento. Exato, para a saída ou não. Nós não estamos a olhar- saída ou não. Não estamos a olhar Também. tanto para a Sim, sim. empresa, né? Nós investimos na fase de pré-seed. E nós, quando investimos na startup, nós pensamos, ok, quanto dinheiro é que esta empresa precisa e o que é que ela precisa de fazer para convencer o investidor da fase seguinte, o investidor Exato. seed. O que eles precisamos é de crescer, são normalmente coisas tipo crescer 20% todos os meses. Durante os próximos 6 meses temos que crescer 20% todos os meses, porque senão os investidores aqui não Independentemente do querem dinheiro entrar. que se gaste e dos Independentemente resultados do que dinheiro isso tem. gaste. Porque a seguir queremos montar uma ronda Como se está meia. numa fase muito inicial, também não se pode gastar muito dinheiro. Sim, claro. Não há dinheiro para gastar. Sim. Não É também saber gerir o verdade. risco. Mas já no negócio nós andamos um bocadinho diferente. É o que é que nós precisamos para começar a faturar rapidamente, quanto é que a gente consegue começar a faturar, que equipa é que a gente aguenta com essa faturação, né? E depois vamos tentar ganhar margem para conseguirmos ter algum lucro, para contratarmos mais equipa, para crescermos mais. Sim, é um processo muito mais moroso. Olhamos para outro tipo de KPIs. E depois ainda temos outra coisa interessante, é que às vezes investimos na interseção destas duas ideias. Ou seja, pode ser tanto uma empresa que parece um negócio, mas se calhar, se aqui algumas coisas acontecerem, nós até podemos vir a tornar isto uma startup. Ou o contrário, isto parece uma startup, até vamos no início de startup, mas se calhar a gente pode virar isto para um negócio. Isso são mais aquilo que nós chamamos de empresas rinoceronte. Que é, podem vir a ser unicórnios, mas se não forem unicórnios vão ser sempre rinocerontes. Tem um corno na mesma. Exato. Tem cor na mesma. E sinceramente, pessoalmente, eu gostava de ver mais empresas na fase rinoceronte, ou mesmo na fase de negócio, e menos tanta empresa na lógica de startup, porque às tantas parece que a única forma de criar uma empresa em Portugal, e a maior parte dos empreendedores que vêm ter connosco, é startups. E quando eu digo, mas tenta não ir modo startup, vira um bocadinho mais para modo negócio, ser mais um rinoceronte. E as pessoas às vezes não percebem, não querem, o glamour está em Mas ser era isso que eu ia founder. dizer, sim. Era porquê essa escolha existe, não é? Porque se calhar nem poderá ser mais caótico, não É a vai, comunicação. não vai funcionar tão bem. É mais pela a percepção que as pessoas vão ter
A do negócio comunicação da é muito pessoa. mais sexy. É mais sexy. É sim. mais sexy estar à frente de uma startup que estar à frente de um negócio. Não sei, a Coca-Cola é um negócio, acho muito sexy estar à frente da Coca-Cola. Não, mas em termos de imagem, a imagem Sim. da comunicação que existe é um bocado dessa. Isso é um Claro. bocado culpa do ecossistema empreendedor e da comunicação social, porque a verdade é que quando nós vemos culpa, notícias de culpa o startups, mindset Silicon Valley, né? mas quando tu vês notícias de startups nos mídia, é rondas. Sim, exato. Né? É uma coisa que pessoalmente a mim me incomoda um bocadinho, porque sim, o sucesso é virado para a ronda. Esta empresa, esta startup, levantou 2, 3 milhões ou 4 milhões e isso é tipo, sai em todo lado, como se fosse. Pá, é um milestone importante, não digo que não, mas eles tiram um espaço a tudo o resto. Yeah. A única forma que falam de uma empresa. Sim, exato. A única forma de uma empresa ser falada, isso também pode ser uma das razões. Estou a pensar onde go. A única forma de uma empresa ser falada acaba por ser se for uma startup. Mas como estás a pensar, podes fazer uns apontamentos. Exatamente. Mas eu estava a dizer que a responsabilidade é de todos, porque nós próprios. É nossa, é dos mídias, é toda a gente. toda a não é? gente. Nós Claro. próprios temos startups e sabemos que quando vamos fazer uma ronda ou quando fechamos uma ronda é uma oportunidade para fazer PR e vamos logo fazer. Claro. Não deixamos de o fazer. Mas se não Obviamente, funcionasse, não nós aproveitamos. faziam. E deixava ser menos sexy. Exatamente. Se houvesse outra forma, por exemplo, tu nunca vais conseguir, ou melhor, é muito difícil tu comunicares na comunicação social que o Infinite Book já inspirou 500 ou 1000 empreendedores que lançaram as suas próprias empresas. Exatamente. E em conjunto essas empresas estão a faturar 500 milhões de euros Sim, sim. e ajudaram mais de 1 milhão de Não, pessoas ninguém pega nisso. a viver melhor. Ninguém pega nisso. Ninguém quer saber disso. Não, ninguém quer saber. Mas tu levantares 5 milhões, o PR sai no dia seguinte. E estou lá. Ou seja, é um É bocado, um bocado ingrato. É um bocado ingrato. E isso depois faz o quê? Com que os empreendedores que estão a ver as notícias, né? Exato. acabam por ser impactados por isso. Seguem esse percurso. Sim, mas essa mentalidade vai desde aí, vai desde as redes sociais, TikToks, do Reels, tudo que vemos é sempre um bocado essa parte mais glamourosa das startups e de ter o escritório todo bonito, com coisas bonitas, Mas que isto se não foi quer ir pago por ping-pong. investidores. Esse tipo de... Mas, na verdade, desculpa, só uma questão. É esse pensamento que nós incutimos nos empreendedores é irracional numa lógica de gestão de risco. De dar só um exemplo muito prático, que é, se tu queres começar uma startup e essa startup vai ter sucesso, e tu vais levantar rondas de investimento, o risco é sempre muito grande. Não é Certo. por tu chegares a um status de unicórnio que tu ganhaste. Temos N exemplos Sim, no mercado sobre vários isso. Não é? exemplos, sim. E portanto, tu vais dedicar os próximos 10 anos da tua vida a uma ideia, Uhum. onde o risco é máximo. Os investidores, por outro lado, não jogam esse jogo. Não, Os investidores diversificam. exatamente. Ou seja, para nós, se uma startup falhou, nós temos as outras. Sim, ter uma para compensar as 9 que... Né? E portanto, Falhando. quando tu lanças a startup, eu acho que o que as pessoas não pensam é esta questão do risco. Tu vais dedicar 10 anos da tua vida a uma coisa que pode depois valer 0. Uhum. Enquanto que no negócio o risco pode ser um bocadinho mais baixo. E Tu que em corres princípio menos não vão risco. tirar lá dinheiro também. Porque se tirar lá dinheiro é um bocado... Não tiras dinheiro. Não, Na tiras startup não há tiras dividendos. dinheiro. Não há. Dividendos. Portanto, O dinheiro é utilizado para crescimento da empresa. Sim. Já no negócio, o que nós procuramos quando investimos no negócio é, se no primeiro ano nós conseguimos distribuir dividendos, isso é uma vitória do caraças. Eu gostava de abordar outro tema que é em que medida a tua localização em Viseu condicionou as tuas opções? condicionou, não sei. Isto é, eu comecei em Viseu, não é? Com a empresa? Com o Claro, conhecimento- eu estou a colocar esta questão, portanto vais ganhar tempo para pensares, porque Não, eu tenho várias respostas consoante tu não, estava... é que é evidente, escuta, é evidente que uma pessoa que inicia um negócio numa grande metrópole Uhum. tem acesso a uma data de outros, tem acesso a informação, tem acesso a mais informação, tem acesso a mais talento, Sim. tem acesso a mais contactos, ligações, networking e por aí fora, do que uma pessoa que está em Viseu, Uhum. ou em Penela, ou na Lausanne, ou seja onde for. Ou seja, tudo o que seja interior tem essa dificuldade adicional. Não é? Temos aqui dois fatores. Uma vantagem que eu vejo em Viseu é a parte de ter muito mais... Eu fui estudar para o Porto em si, não arredores. Tem muito mais indústria, mais pequena e mais acessível, talvez. Não sei, no Porto deve ter mais. Sim, sim. Ou em Braga. Em Braga, assim, mais para cima tem mais. Mas a escala é muito maior, acredito. Eu sei que a escala dessas empresas são maiores. E
quase empresas pequenas, familiares que havia em Viseu, e consegui. Isto é uma desculpa que eu estou a tentar arranjar, se calhar, mas consegui desenvolver o produto com mais facilidade e com mais apoio do que se calhar tivesse tentado fazer isto noutra Isso é empresa. muito curioso o que estás a dizer. O que estás a dizer é que a abertura das pessoas para ajudar que é maior, é isso? Se calhar estão à procura de mais oportunidades, né? Têm acesso a Talvez. menos oportunidades, Sim. e quando tu Há vais menos ter coisa com a elas, acontecer. quando tu não é? vais ter com, exato, há Então- menos coisas a acontecer, tu vais ter com elas como produzer, isto é um produto inovador, eles ficam, epá, isto é interessante, nós queremos estar Sim, envolvidos. eu também Uhum. ajudo. Também. Só Se porque for em sim. Lisboa é mais um, não é? Mas Lisboa é mais um maluco, vem com uma ideia. Aham. Sim. Os últimos 5 que vieram aqui, aquilo não deu em nada. Pois, poderá ser por aí, mas eu sei que se calhar perdi muito, até nem pelo Porto, só entre Porto e Lisboa há uma diferença muito grande a nível do negócio que conseguimos fazer e das redes que conseguimos criar, que eu tentei evitar sempre vir para aqui, Para Lisboa? mas sei que estou a perder algumas coisas. Estou sempre a 3 horas de tudo o que acontece no país. Exato. Infelizmente é isso mesmo. Falem do remoto, das videochamadas, tudo, as grandes, os negócios que eu fiz, mas as maiores coisas interessantes, as pessoas que conheci, foi sempre muito mais, ou em jantares, ou em almoços, ou em pausas de reuniões, naquela conversa de café. Sempre foi aí que surgiram as melhores ideias, os melhores contactos e as melhores vendas. Portanto, não estando aqui em Lisboa, acaba por perder um bocadinho, mas é uma escolha de qualidade de vida. Uhum. Mas qual era a tua questão por levantares esse tema? A questão é como é que em que medida. Eu ainda há pouco tempo estive em Penela também, não é? Portanto, onde existe um centro bastante interessante desenvolvido pelo Instituto Pedro Nunes. Uhum. E estão lá sediadas já um conjunto interessante de empresas. Estamos a falar de 30 e tal empresas. E mesmo nesse caso em que eles têm uma concentração de empresas, é evidente que o potencial de contactos que eles têm ali, não é? Está É limitado. diferente. Está limitado. É não é? embrionário ainda. Isto foi há 9 anos, quase. Isto é, estávamos na altura o empreendedorismo estava a começar a ser moda. E não havia assim muitas startups, não havia nenhum unicórnio em Portugal, acho eu ainda. A Feedsign, não sei quando é que foi. A primeira até foi a Farfetch, acho eu. Sim. Mas as coisas eram diferentes. Agora sinto que em Viseu já está mais preparada para empreendedores, para startups, para esse tipo de apoio. Mas sinto muito que falta essa parte de talento, de um talent pool grande. Porque o que está a acontecer agora, que se calhar vai dar a volta, mas estão a ir centros tecnológicos de algumas empresas para lá, ser instalados, a contratarem os engenheiros todos. Eles vão para lá, para Viseu. Só que depois esses engenheiros estão ali bem e não vão querer, não vão ser essas pessoas a arriscar ou ir trabalhar para uma empresa mais pequena, por norma. Mas pode acontecer, com o passar do tempo, o pessoal se cansa e cria ali um ecossistema. Mas ainda está numa fase muito... Podem ter as próprias ideias, a querer fazer também os seus projetos. Mas está numa fase muito embrionária. Mas depois eles não vão ter pessoas para contratar também, para desenvolverem aquilo. Sim, mas hoje já podes contratar à distância também, não é? Ou seja, a formação de equipas. Sim, depende do trabalho, sim. Mas é verdade. Sim, mas a escolha é menor. No nível conceptual, se nós pensarmos, na verdade, os saltos da humanidade, não é? Foram dados porque nós nos concentrámos. Nós concentrámos de propósito para sentir esta troca de valor mais próxima. Sim. E é por isso que se foram criando grandes cidades, né? Esses polos de muitas pessoas criam mais ligações, criam mais valor para os projetos que as pessoas estão a fazer. Também permite a especialização. Permite a especialização de uma pessoa, porque pode, é tal a conversa de uma rede, né? Se tu te focas numa parte específica da linha de valor, tu tens mais clientes a fazeres a mesma coisa, tornas-te especialista nessa coisa, né? E numa cidade como há muita coisa a acontecer, tu podes ser muito especialista. Exato. Agora, o que nós temos estado a assistir nos últimos anos, com toda a tecnologia que nós desenvolvemos, é que nós estamos a retirar alguns desses custos, de termos que estar fisicamente num sítio, e as pessoas podem-se começar a descentralizar um bocadinho mais, a ir mais para o interior. Estamos a ver muitas pessoas eu estou a ver muitas pessoas que vieram estudar aqui para o Porto, aqui para Lisboa ou para o Porto, e que estão a voltar e a trabalhar remotamente, estão a voltar para Viseu porque preferem, primeiro, custos, não é? Arrendar uma casa lá mais barato. Não é muito mais, mas é mais barato. A qualidade de vida acredito que também seja maior, e depois também estão mais perto da família, o que também tem uma influência grande.
versus o dinheiro que aqui também não estavam a fazer. Portanto, não há nada que compense, acredito, estar para essas pessoas estar nas grandes cidades. Então estão a voltar. O que daqui a uns anos eu acredito que possa ser giro e possa tornar esses centros, criar ali ecossistemas de pessoal mais jovem, com mais dinâmico, com mais ideias. Já vi o primeiro meetup tecnológico em Viseu o mês passado a acontecer, nunca tinha visto isso. Portanto, de empreendedores. Nós temos um certo. exemplo prático de uma empresa nossa que está sediada em Lisboa e agora Estava sediado em Lisboa desde o início. desde o início, há 10 anos, Uhum. e agora vamos mudar a sede e o escritório para Viseu. Boa. Ok? Porque Precisando de ajuda? É Eu estou lá. por isso, porquê? Porque nós sentimos que nós conseguimos fazer o trabalho na mesma. Uhum. Temos pessoas que continuam a viver em Lisboa, Uhum. pá, mas se arranjamos aqui um escritório em Lisboa, ou Claro. vão para um cowork, ou fazem de casa, e centralizamos ali a sede, que na verdade também tem hardware, Uhum. portanto implica shippings e enviar Ok. coisas, né? Portanto é importante o sítio onde está a sede, porque é de onde saem os equipamentos. Mas é engraçado ver esse movimento, é exatamente para Viseu, por isso achei curioso o exemplo. Esse exemplo. Mas eu penso que o ponto fulcral aqui é: há ideias e há empreendedores em todo lado, Uhum. Sim. não é? Portanto, agora, a forma como os empreendedores interagem com o meio ambiente, a forma como interagem entre si, terá que ser necessariamente diferente num grande centro urbano ou num, completamente. num É espaço completamente diferente. rural ou um espaço do Espaço menos interior, urbano, digamos. menos Sim. urbano. A facilidade de acesso Pode a ser pessoas. mesmo rural, não é? Sim. Não precisa ser menos urbano. Sim. Portanto, e acho que ainda estamos à procura da melhor forma de o fazer, não é? Ainda não sabemos bem, porque normalmente o que se faz é replicar. Alguém tem que arriscar muito. Porque normalmente o que se faz é replicar, não é? Portanto, acho que um bocado aquilo que a gente também está a tentar fazer na Na Silveira Silveira, tem Estava a a ver pensar exatamente com nisso. isso, não é? Portanto, ou seja, nós estamos a querer levar pessoas para o interior. E nem é um meio menos urbano, portanto a Silveira é uma aldeia que está abandonada há quase 100 anos, né? E nós estamos a reconstruir a aldeia e queremos criar ali um polo. E também estamos a pensar quais são as dinâmicas que nós conseguimos criar para que aquilo seja um centro de valor. Né? Não é necessariamente que tu vais passar lá a tua vida toda, mas as pessoas Sim, que faça sentido estar lá. O que nós queremos é empreendedores que estejam em Lisboa percebam o valor que é ir para uma montanha na Serra da Lousã, uma aldeia reconstruída, né? De xisto, e porque é que aquilo é valioso para eles, o que é que eles conseguem retirar de lá. Estás em Lisboa, em Londres, em Nova Iorque, ou seja, onde for, não é? Ou seja, e aquilo que é a nossa aposta, aquilo que nós estamos a apostar, que estamos efetivamente a tentar construir, é criar comunidade, não é? Esse é o grande desafio e é a grande mais-valia. E eu penso que no interior, provavelmente, a forma de o fazer é criar comunidades locais. Comunidades que vão interagir muito mais do que noutros sítios, não é? Portanto, ter um compromisso com os outros muito maior. Dar mais de si, em termos do seu saber e do seu aconselhamento e das suas competências, e também receber muito mais do que noutros locais. Ou seja, porque é um bocado aquilo que tu disseste, tu foste lá, que é foste lá ao ponto exato, que é o facto de serem poucos. Quando tu chegas ao pé de alguém e pedes ajuda, as pessoas estão mais disponíveis para ajudar, não é? Portanto, no fundo é levar isso a fazer crescer devagarinho Sim, é uma coisa que demora uma tempo, escala como é óbvio. diferente. Não é demora tempo, sem dúvida. de um dia para o outro. Pode demorar uma geração, o tempo, mesmo muito tempo. Porque as pessoas têm que voltar, têm que se criar. E tem que haver estratégia. É uma coisa muito mais complexa e tem que haver vontade também, se calhar, tanto das pessoas como poderá haver incentivos do poder local também, não é? É importante essa. Tem que haver uma estratégia. Isso tem que ser pensado. Tem que ser pensado. Tem. Mas está a acontecer e eu acho que cada vez vai acontecer mais. E sinceramente, se nós estivéssemos a discutir o que é o futuro do mundo daqui a 50 anos, eu acho que é muito mais isso do que grandes centros urbanos, quando as pessoas querem se mudar do interior para o centro urbano. Sim. Portanto, nós assistimos à movimentação do rural para o urbano. Agora não é? estamos a assistir. E é claro, e para mim, eu estou bastante seguro que esse é que vai ser o movimento, e estas comunidades mais fora dos centros urbanos vão-se começar a focar em nichos específicos, não é? Por exemplo, estás a construir um produto de consumer e precisas de produzir algo com um trabalho que envolve algum material específico. Sim, naquela zona. É aqui. aquela zona, meu. Exato. É ali que tu tens que ir. É ali que estão as pessoas que têm o know-how, que estão os especialistas, onde as pessoas querem arriscar, onde tens investidores que investem nesse vertical, área específica. nessa área específica. E
e estás ali e não estás isolado do mundo, porque com a tecnologia, hoje são videocalls. Amanhã estamos todos no metaverso, amanhã estamos aqui sentados no Bitalk, né? E tu continuas em Viseu, já está na Lausanne, eu estou sei lá onde, e nós estamos aqui todos, né? E sentimos que estamos próximos. E portanto, a tecnologia vai chegar a esse ponto. E quando chegar a esse ponto, cada vez mais nós vamos retirar a barreira de termos necessariamente que estar fisicamente juntos. Sim, não, é um tema muito complexo, mas Já sim. não é 50 anos, e já estou a falar de cara a 100 anos. Sim, mas Estamos cá para ver. Exato. Ok, cá estaremos. Não, é que mentalmente eu não gosto muito dessa parte de conversar, deste contacto. Porque, não sei, vocês possivelmente sentem isso. Nós agora temos calls, e mesmo que fosse em 3D, ou que fosse com hologramas, ou o que for. São às 10, estamos lá às 10, uma reunião que demoraria 1 hora, demora 5 minutos ou 10 minutos. Mas, claro que não vamos generalizar, mas esses 40 minutos a mais que havia da reunião presencial é onde se tira maior sumo, acredito eu, normalmente. Estás a dizer, o movimento é que estás a dizer, bom, então vá, e estás a abrir a porta do escritório e a pessoa está a sair e falas sobre isto e falas sobre aquilo. Dizem coisas que na reunião estava se calhar mais sérias e não diziam, então estão ali mais contraídas e dizem informações de pois, mas afinal se calhar o nosso orçamento é de outra coisa, pá. O chefe não coisa muito isto e tal, e nós conseguimos saber ali algumas coisas que nos vão dar jeito para depois fazer crescer, fazer o que for, o nosso objetivo, for vender, for uma parceria, o que for. Conseguimos perceber mais sobre a pessoa, porque consegues ter a melhor compreensão do contexto. Exato. Porque o virtual temos a máquina, estamos a falar com uma máquina que está a tratar, temos ali 5 minutos, até o fundo é falso. Exato. Portanto... Quando estamos pessoalmente, falamos com a máquina 5, 10 minutos e depois conseguimos falar com a pessoa. E quando chegamos ao ponto de conseguirmos falar com a pessoa, torna-se muito melhor. E até eu gosto muito mais de fazer isso. É muito mais interessante. É uma seca estar o dia todo em calls 5, 10 minutos. Eu gosto muito mais de criar essas relações. Eu percebo o que tu estás a dizer, só para acrescentar, que é o que nós estamos a falar, não é da experiência da call, porque eu acredito que eventualmente as nossas calls vão ser exatamente como nós estamos aqui. Eu não te estou a tocar, tu não me estás a tocar. Sim. Não é? E nós sentimos que estamos aqui presentes. E a nossa tecnologia vai evoluir para que esse tipo de calls sejam possíveis. Não, mas antes estávamos aqui, eu levantei-me, mas o teu ponto estávamos não é aqui esse. a falar ao início. É aí que eu queria chegar. O teu ponto não é esse. O teu ponto é, antes de tu te sentares neste sofá e nós começámos a gravar, tu chegaste aqui, nós estivemos a falar um bocadinho, agora quando terminarmos de gravar também vamos falar um bocadinho. E é esses momentos que são esses momentos que são o sumo, não é? Que fazem toda a diferença. Mas nós somos todos humanos e nós percebemos essas coisas. Eu acho que eventualmente nós até conseguimos desenvolver tecnologia para resolver esses problemas. É possível. Nós somos animais sociais. Sim. Somos animais sociais e queremos estar sempre em contacto, queremos estar sempre a criar valor e a acrescentar valor uns aos outros. E muitas vezes nós esquecemos isso, que é quem cria a tecnologia somos nós. Não é? E, portanto, nós, quer queiramos, quer não, estamos sempre a criar a tecnologia à nossa semelhança e centrada em nós. Nós não pensamos na tecnologia nos animais e na natureza, infelizmente. Não é? Nós pensamos na tecnologia no humano. O humano é o centro do mundo. Até aparecer a AI, e aí veremos quem é que vai ser o centro do mundo. Mas isso é outra discussão. Mas mais vale dizer coisas boas agora, porque eles vão ouvir isto tudo. Eles vão ouvir isto tudo. Não falar mal deles, né? Não falar mal do AI. Não falar mal do AI. Mas eu acho que é esse um bocado o receio que nós temos na tecnologia, é que nós imaginamos sempre o futuro com base naquele conhecimento que nós temos presente. E depois refletimos os nossos medos presentes no futuro. E se nós formos ver mais para trás, e esta conversa é recorrente, mesmo no momento em que nós inventámos a eletricidade, e agora especialmente com esta questão do AI, algumas imagens ou algumas histórias vieram ao de cima, em jornais, por exemplo em Inglaterra, jornais muito conhecidos, com capas em que a caricatura era cabos elétricos pela cidade, então era só pessoas presas em cabos e pessoas a morrer eletrocutadas, não é? Sim, a eletricidade era horrível. Há sempre um medo do desconhecido, não é? Vai haver sempre. E até termos a tecnologia bem desenvolvida ou estar uma coisa já bem implementada e perceber, isto até fez sentido. Não era assim tão mau, não era um bicho tão grande. Demora sempre tempo. Há sempre pessoas que vão ter medo mas nós das coisas que vão isso, acontecer. E sabemos entanto, e continuamos a ter. Exato. E no entanto, quando aparece uma tecnologia nova, nós dizemos assim: não, esta é diferente. Exato. Esta agora é muito pior. Agora é que vem o perigo. Agora é que vamos ser destruídos pelas máquinas e isto vai ser horrível. Eventualmente pode acontecer, mas não podemos estar a viver sempre assim, não é? Eventualmente pode cair um meteorito e destruir a Terra. Provável. Exato. E ninguém vive para isso. Há alguns malucos que sim.
Olha, vamos aqui então à nossa frigideira e já vamos continuar aqui esta conversa do futuro. Portanto, temos aqui os ingredientes para escolher. Já sabes como é que funciona. Escolha aqui. Ok. Escolheste o ovo estrelado, podes abrir. Vou instalar. Podes abrir, ler e responder. Qual a parte negativa de trabalhar com os pais? Sim, não fomos a essa parte, sim. Não fomos a essa parte, é verdade. Queres explicar um bocadinho o contexto? Sim. Com o crescimento da empresa, nós estamos a fazer os envios numa sala em minha casa, em casa dos meus pais, não é? Em Viseu. E o meu pai começou-me sempre a ajudar e acabou por naturalmente se juntar à empresa. Tivemos um sócio, depois ele saiu e o meu pai ficou com percentagem. E está a trabalhar. Ainda trabalham hoje? Agora. Sim, trabalhamos, sim. Como é que começou? A relação era muito mais difícil antes, agora já está tudo mais fluido, mas foi um grande desafio, sim, talvez. Inicialmente. Eu acho que foi mais o choque talvez choque de gerações e de mentalidade a fazer as coisas. Mas eu percebo do lado dele a parte de racionalizar, porque lá está, eu estava com aquela mentalidade de fazer, tentar, vamos para a frente, depois pensamos isto, o dinheiro mais ou menos, e ele estava a pôr um bocadinho sempre mais com os pés na terra. Eu acredito que, aos olhos de hoje, fez sentido e ajudou-me também a isto não ir à falência. Mas um bocadinho menos mente louca. Na altura estava... Era o que era. Bola para a frente, né? Depois logo se vê. Logo se vê o que é que acontecia. E pôs um bocadinho os pés na terra. Isso criou sempre fricção, não é? Mas agora já conseguimos dividir aqui bem, ok, o que é que cada um está a fazer, o que é que cada um pensa Se o teu pai tem uma função específica na empresa? Sim, está a tratar da produção e da parte mais de vendas para empresas. O B2B. Vendas? O B2B. Mas eu acho que aqui a pergunta da frigideira queria bater um ângulo um bocadinho mais fundo, que tem a ver com... Tu estás a falar do perfil de pessoa que o teu pai é, não é? Portanto, uma pessoa, digamos, mais experiente, mais sénior, mais ponderada. Tu poderias ir buscar esse co-founder fora. Podia ser outra pessoa qualquer, não é? Um professor que tu conheceste, sim. ou alguém que não fosse da tua família, um vizinho. Ou o tal sócio que tu tinhas e que deixou de ser. Sim. Exato, podia ser essa pessoa. Mas aqui tem uma questão extra. É o familiar. E não é um familiar qualquer. É o teu pai, não é? Portanto, que tu eras um bebezinho, né? Ele viu-te a crescer como um bebezinho, e agora este bebezinho de 17 anos está aqui a criar uma empresa. A atitude poderia ser: este puto não percebe nada disto, deixa-me lá meter ordem nisto e tomar conta da situação. Não, de todo. Certo, mas é um bocado por aí que eu acho que a frigideira queria ir, que é como é que se mantém esse balanço? Até porque há situações em que os filhos necessitam de se afirmar em antagonismo com os pais. Não é? Às vezes não é porque acreditam em algo, é mesmo pela afirmação da posição. E repara, nós temos aqui uma posição pode ter acontecido inicialmente, sim. Nós também somos pai e filho, não é? Certo. Nós também temos essa posição e trabalhamos juntos há muito tempo. Portanto, também sou bastante próximo às ideias, essas ideias, não é? Exato. Não, mas acho que é interessante, tem sido uma experiência interessante essa partilha. Acabamos por conhecer também mais o outro lado da pessoa, também é giro. E nós sempre conseguimos, e com o tempo fui conseguindo. Ao início foi mais complicado, como é óbvio, também estava adolescência, final da adolescência, consigo distinguir muito bem as coisas. Isso faz toda a diferença. Percebemos, ok, negócio é negócio, pai e filho é pai e filho, e isso aí torna as coisas simples. Mais nunca são simples, não é? Porque acaba por ser uma relação. Sim, é difícil muito... separar as coisas. Sim, é uma relação. Eu acho que é um grande desafio, sem dúvida. É um desafio. É um grande desafio e eu acho que é sempre, para os pais, é uma felicidade poder trabalhar com os filhos, sem dúvida. Mas eu por acaso acho que o desafio é maior para os pais, sinceramente. Depende um bocado do mindset. Depende do mindset, não é? Exatamente. Mas a verdade é que o ONU está no pai. Sim. Ok? Tu conseguires trabalhar com o teu pai, eu consegui trabalhar com o meu, o ONU estava neles, porque nós, quando éramos bebés, estávamos a ser educados com o mindset desses pais, não é? Exato. E portanto a forma como eles nos incutiram os nossos valores, a forma como nós pensamos no mundo,
qual é a liberdade que temos e qual é a liberdade que não temos, quando é que podes sair da linha, quando é que tens que entrar na linha. Tudo isso, tu é que cresces e ele é que te educa para isso, né? Isto assumindo que cresceste com o teu pai. Sim, sim. E portanto, quando tu chegas ao momento em que os dois estão a trabalhar juntos, a verdade é que tu trazes uma bagagem que te foi incutida pelo teu pai, não é? E por isso, nessa ótica, eu acho que o ónus está mais no pai ou na mãe, ou seja, quem for. Eu, por exemplo, sinto isso. O ónus desde o início. Exatamente. Ou seja, o facto dos filhos e os pais conseguirem trabalhar juntos não tem a ver com um momento de entendimento. Tem a ver com o percurso desde o início, não é? Agora, Sim. como é que isso se faz? Se me perguntarem, epá, eu tenho a felicidade de... Trabalhar com todos os filhos. Ou melhor, todos os filhos trabalharem comigo, não é? Exato. Todos os 3 filhos que eu tenho trabalham comigo. Portanto, se me perguntarem qual é a receita, não sei. Não é? Porque também nunca tive essa pretensão, não tive essa ambição desde o início. Não tinha esse objetivo. Aconteceu, não é? Não Aconteceu. foi planeado isso. Portanto, agora, o teu pai teve esse mérito desde que tu nasceste, na prática. E imagino que também não foi pensado, não é? Ele disse, um dia Também não foi depois pensado. vai ter Não, uma não, grande não foi- ideia não foi e eu vou pensado ajudá-la a construir a empresa. Não, foi uma coisa que foi acontecendo e fez sentido e está a funcionar. Yeah. Eu só queria passar essa mensagem que é, nós às vezes falamos, isto para ir para uma coisa um bocadinho mais longe, já podemos ir lá um bocadinho já no nosso extended version, mas é que às vezes dizemos, esta geração está perdida, esta geração isto, esta geração aquilo, e quem é que criou a geração? Não é? Sim. Às vezes esquecemos desse ponto. Nós fomos criados numa sociedade, nós nascemos bebés, viemos para uma sociedade fomos que tinha as criados por regras incutidas. Nós fomos incutidos nas regras que nós tínhamos que seguir. Desde que nós vamos para a escola e nos dizem como é que nós temos que nos portar, né? Em que lado do passeio é que nós temos que andar, quais são as regras que nós temos que seguir, nós chegamos aqui e é assim que é. E nós estamos a adaptar ao que E acontece. na verdade a responsabilidade é sempre dos pais. A responsabilidade e a maior influência é Sim, sempre maior dos pais. influência, sim. Não há dúvida nenhuma. Para mim não há dúvida nenhuma, não é? Porque tu podes andar na escola e podes ter um contexto na escola que tu não concordas, tu como pai não concordas, não é? Mas tu dás-lhe o contexto em casa. Sim, em casa consegue-se dar, Não é? dar a Ou volta a seja, isso. relativizas as questões, os problemas, ou incentivas um comportamento de determinada forma, ou perdoas mais um comportamento que foi mais irreverente, diremos assim, não é? Em que outro pai diria, tu não devias ter feito aquilo. Eu tive uma felicidade enorme nisso. Deixa lá. A tua professora é parva, pronto, Sim. paciência. Não é? Acontece. Às vezes temos que dizer isso, não é? Sim, Portanto, há situações... Agora, não há fórmulas. Não. Porque todos os Somos pais todos- e todos os filhos são diferentes. Toda a gente diferente. A verdade é. E pronto, fica aqui o apelo para os pais, filhos, avós. Avós já é um bocado tarde, mas ainda pode influenciar os netos. Para pensarem nestas coisas é importante, é a geração futura, é super importante. As pessoas que nós estamos a formar, a criar, a educar, são as pessoas que depois vão estar à frente da nossa sociedade. Portanto, é importante pensarmos nisso. Pedro, olha, obrigado por teres vindo. Obrigado. Obrigado a vocês e voltamos para a semana. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. E agora que estamos aqui entre nós, portanto, voltando a este tema da educação, eu sei que tu também tens algumas ideias sobre Sim. o nosso sistema educativo, e já que estávamos a falar nesta questão das gerações, o que é que se passa com o nosso sistema educativo? Eu não faço ideia. Nós, olha, eu passei agora pela Brave Generation, que o time foi nosso sócio. O Tim Vieira? O time Vieira, sim. Foi nosso sócio durante 2 anos, por aí, possivelmente. E ele também estava, acredito que também tenha sido um problema que ele viu. Mas o que é que se passa? Eu felizmente tive a felicidade, e lá está o que estávamos a falar dos pais, do meu pai me ter dado sempre, e a minha mãe me ter dado sempre a liberdade de eu fazer um pouco o que queria por casa. Isto é, pude trabalhar a parte criativa, a parte de trabalhos manuais, de mexer em madeira, de Claro, pai, elétrica. pintavas nos vidros e nas paredes. Exato. Não tinha um quarto, eu e o meu irmão só para pintarmos, portanto podíamos fazer o que queríamos. Tínhamos essa liberdade dentro de que não estraguem nada assim, pá, não façam nenhuma asneira muito grande, podíamos aprender por nós. E acho que isso, ser livre de fazermos um bocadinho o que queríamos. Isso foi uma grande mais-valia que eu tiro dos meus pais. E o que, se eu não tivesse tido isso, e é o caso de muitas pessoas que conheço, eu tinha sido cada vez mais, com o evoluir da escola até chegar à universidade,
pelo menos quando eu acabei, acredito que agora esteja um bocadinho diferente, mas quando eu me deixei desse mundo académico, completamente fechado e ligado dentro de uma coisa e a trabalhar para um objetivo específico só, que era o exame, tens de fazer o exame, tudo que está aqui a acontecer à volta vai ser para isto. E portanto não havia atividades extracurriculares, nada, não tinha nada disso, pelo menos em Viseu. Eu agora sei que alguns amigos meus com filhos, que no Porto, em Lisboa, há colégios interessantíssimos com modelos diferentes, que têm carpintarias, que têm coisas extraordinárias que era um sonho meu. Colégios. Exato, mas é colégios. Bastante caros, por sinal. E eu em Viseu não tive de todo essa opção. Então não havia aquelas coisas de falar em público, as competições nacionais e internacionais de, sei lá, Fórmula 1, do que aquelas Fórmula 1 pequeninas, essas coisas assim todas. Robótica, de né? robóticas. E perdeu-se muito com isso. Estamos a ver agora no futuro jovens trabalhadores que, como se focaram tanto a ter boas notas, que estão cada vez mais exigentes, a ter boas notas para entrar na faculdade, não perderam tempo na vida. Isto é, a fazer coisas, outras componentes, que não seja só estudar. Os alunos de 20 que eu conheço que não são génios, que esse é outro caso, não faziam mais nada. Então, chegam ao mercado de trabalho, sabem fazer aquilo. E quando lhes dizem, porque por norma não são ensinados a pensar, são ensinados a decorar, a ler, o pensar já é um passo extra, mesmo em engenharias que já é mais complexo, digamos, a nível de temos que pensar sobre os problemas, mas somos sempre guiados um bocado para aquilo, não é nada livre. Estou a falar da minha experiência, não é? Como é óbvio, isto pode ser, vale o que vale. E sinto que depois, quando estamos a trabalhar com essas pessoas, falta ali alguma coisa. E está-me a preocupar um bocadinho essa parte. Porque cria um gap também ainda maior entre classes sociais do que já existe. Que porque ainda por cima com isso estamos a falar, que é exatamente os sistemas alternativos de educação que aparecem, lá estamos a sistema alternativo, exato, não é? Só a palavra já é. Exato. Só isso já diz muito. São sempre em escolas privadas. Uhum. Sim. Sim, e estamos a falar de determinado tipo de idade também, não é? Eu acho que as idades mais importantes para isto acaba sendo a faculdade, já nem conta. É ali na nossa formação do, sei lá, 6º, 7º ano até ao secundário, que é quando conseguimos desenvolver. Eu aprendi a programar, aprendi a editar fotos, editar vídeos, montei o meu computador, fiz essas coisas todas fora de casa. As minhas notas não eram incríveis, não. Eram notas normais na escola, mas uma coisa permitiu com que eu pudesse fazer outra, e lá está, tive muita felicidade dos meus pais terem isso e não terem dado essas possibilidades. O que às vezes não acontece, há muitas vezes não acontece. Isso tem muito a ver também com o conceito do sucesso. Sim. Ou seja, os pais não fazem isso por mal, não é? Sim, não estou a dizer isso, como é óbvio. Não fazem por mal, fazem porque a sociedade incutiu uma ideia de que ter boas notas é ser bem-sucedido e que era condição para o sucesso, para o passo seguinte do sucesso, ou seja, o puto tem que ter boas notas. Porque há 30 anos era, ou 40 anos era. E mas não é só. Não deixou de ser. Mas tu tens situações. Repara, tu nas crianças. Depende, sim, tu nas crianças tens situações diferentes também dessa, não é? Que estavas a descrever. Tu tens o lado contrário, tu tens o excesso extracurricular. Claro. Não é? Em que há pais que acham que as crianças têm que fazer balé, têm que tocar piano, têm que ir não sei onde, mais fazer natação. Mas o extracurricular acaba por ser também o aborrecer, o sem fazer nada. Não, está aqui num canto, arranja-te. É as crianças não terem tempo para brincar. Exato, é isso. Não é? Não terem tempo para brincar, para conviver com as outras crianças, não é? Para explorar o mundo. Para fazer as asneiras todas que puderem fazer em conjunto, etc. Não é? Tenho uma agenda mais ocupada que a minha, está marcada por minuto a minuto. Mas isso é ridículo, isso não faz sentido. É chegar a casa, jantar, tomar banho e ir para a cama. Não é? Sim, já tenho tudo planeado. E isso, lá está. Eu falei nisso outro dia numa entrevista, que foi a parte de o interior deu-me essa vantagem. Eu senti isso, que é, não há nada para fazer. Fiquei aborrecido. E agora? Vou ter que inventar coisas para fazer. Brinca em casa, faz o que quiseres. Brinco em casa, faço os meus brinquedos, sei lá, qualquer coisa, invento. O aborrecimento é ótimo. Eu adoro estar aborrecido. E o aborrecimento cria pessoas criativas. Exatamente. E que procuram soluções inovadoras das coisas. Porque
lá está. Ou fazem elas ou não acontece nada. Mas o que eu estava há pouco a dizer que é, as notas ainda hoje em dia são muito importantes para ser bem sucedido, e depende do que é que tu consideras ser bem Sim, depende do sucedido. sucesso. Porque eu acredito que hoje em dia, se tu estiveres num curso e tens boas notas, tu vais ser recrutado por empresas grandes e vais ter bons salários. Sim. O problema não tem a ver com o salário que tu recebes, tem a ver o quão satisfeito tu estás com a tua vida. Estás a fazer, exato. E portanto nós até podemos criar profissionais que conseguem bons salários e podem comprar os carros e as casas, mas depois quando chegam a casa estão miseráveis. Não tem hobbies, não tem... Ou seja, isso não... Reparem, mas isto também não podemos ser Podemos generalizar tudo. radicais e Exato. generalizar tudo, não é? Portanto, obviamente eu não gostava de estar na mesa de um cirurgião que não fosse muito especializado e que não tivesse tido boas notas e aprendido a fazer aquilo, não é? Sim, eu estou a dizer isto numa perspectiva de um empreendedor. Um tipo portanto, estar é assim fechado, diferente. não é? Ter palas Sim, e estar sim. fechado. Pá, um cirurgião não tem que ser assim, Pera. não é? Portanto, pode ser uma pessoa culta, que viajou, E não queremos um que conhece financeiro o mundo, também que não tenha e que tido tem boas opiniões notas. sobre a cultura e sobre as outras coisas, etc. Portanto, agora, mas tem que ter um trabalho muito especializado, ou seja, ele foi obrigado, de facto, a amarrar para saber fazer aquilo. Exato. Não há hipótese. E tem que ser, é isso. E há outras profissões que exigem isso mesmo, profissões técnicas e tecnológicas, não é? Nessas Sim, áreas. o problema foi que exigem. nós pegámos em todas e demos-lhe o mesmo valor de notas. Não, mas mesmo essas, Porque há coisas que não... mesmo essas, Repara. estás a dizer, tu não queres um cirurgião que tem boas notas, mas tu queres um cirurgião que está chateado com a vida, que está, Não, Também não não é? quero. E que está ali a operar e está a dizer, está lá vai Por isso operar é mais que- Sim, ou se menos." calhar, Também o problema queres, não está nas boas notas ou não, está na forma de ser avaliado. por exemplo. Poderá estar muito por aí. Temos casos de financeiros, por exemplo, vamos às finanças. Faço na FEP, fazia coisas em papel, sem calculador. Não está o currículo não está adaptado à realidade que depois vai existir. Portanto, as boas notas, se calhar, não vão refletir um profissional competente no que está a fazer. Aquele financeiro vai trabalhar só com o Excel, de manhã à noite, possivelmente. Certo, mas só quando ele chegar ao mercado de trabalho, já ninguém usa o Excel. Pois, Não é? O problema é que nós estamos a formar crianças para trabalhos que não existem. Nós estamos a assumir, é um problema complexo. Porque desde a Revolução está sempre a mudar, Industrial, cada vez mais, porque o mundo está a mudar muito rapidamente. Não é? desde a Revolução Industrial que nós assumimos que nós criamos pessoas para um local, para um trabalho. Não é? Sim, trabalho para a Mas vida o e mundo tal. já não funciona assim. Como nós evoluímos tão rápido, nós estamos a criar os profissionais ou as pessoas do futuro que vão trabalhar em empregos que não existem. Isso é muito interessante, porque de facto é verdade o que estás a dizer. Numa sociedade em que a produção, seja ela qual for, produção industrial ou intelectual, seja o que for, era feita por especialidades, não é? Ou seja, e continua a ser feita por especialidades. Portanto, tu tens um encadeamento da cadeia de valor. Ou seja, qualquer coisa tem um encadeamento de cadeia de valor. E as pessoas eram educadas e treinadas para ocupar um nicho dentro dessa cadeia de Uma valor. pecinha. Exato. Não é? Portanto, e o que nós verificamos hoje em dia é que a cadeia de valor está a ser completamente desmantelada e alterada. Ou seja, isso aconteceu, por um lado, pela robótica, pela mecanização, etc., pela introdução de novas ferramentas de trabalho, como o próprio Excel ou Word, ou seja o que for, não é? O chat GPT. Sim, exato. E agora está a acontecer com a inteligência artificial. Portanto, ou seja, aos poucos nós estamos a desmantelar completamente toda a cadeia de valor que foi montada ao longo de centenas de anos. Mas continuamos a formar as pecinhas para aquela cadeia Sim. que já não existe. É Sem- como ter sem peças mudar. de Lego que não Sim, encaixam. mas mesmo, Porquê? lá está. Porque isto está a acontecer muito depressa. Pois é, isso mesmo que É a agora velocidade. mudávamos para 2023 e 2024 se calhar já não Já fazia é sentido. diferente. A velocidade é incrível. Portanto, a mudança está a ser Portanto, muito qual rápida. é o segredo? E O qual é a segredo é solução? preparar as Ensinar pessoas- a pensar, ensinar a aprenderem. É só nós enfiarmos na cabeça a ideia de que o nosso sistema de educação está a preparar as pessoas para um futuro que nós não sabemos qual é. Se nós partimos deste princípio, Sim. mudamos uma data de coisas. É verdade. Porque temos dois problemas em simultâneo. Temos o problema daqueles que estamos a educar para o futuro que não conhecemos, e temos o problema dos que estão a ser expulsos dessa cadeia de valor. Exato. E que, como foram educados de determinada forma, presente é deles muito e- difícil alterar a mentalidade. Portanto, é muito difícil voltar a encaixar essas pessoas noutra cadeia de valor. Isso é um problema que nós vamos ter dramático. Ele sempre existiu, atenção. Este problema sempre existiu. Não é por acaso que houve
houve mudanças gigantescas na sociedade, não é? Portanto, se calhar há 50 anos, mais de 50% da população estava na agricultura. Hoje, se calhar, estão 2 ou 3%, não é? Em países mais desenvolvidos. Portanto, também essas pessoas saíram dessa cadeia de valor que existia antigamente. Portanto, isto não é novo, já existiu. Agora, o que é mesmo novo é a velocidade a que as coisas estão a acontecer. E, portanto, nós num momento de tempo, num período de tempo muito curto, temos uma população gigantesca que está a ficar fora do sistema. Sem espaço. Do sistema produtivo, não é? Isso é um grande desafio. É um grande desafio. E se não querendo ser propositadamente polémico, mas se nós formos analisar as pessoas que estão neste momento desempregadas e que saíram de um trabalho por alguma razão, seja qual for, foram despedidas ou acabou a empresa ou eles saíram, eles estão à procura de se encaixar no mesmo trabalho, não é? Não estão à procura de como é que eu me transformo para estar aberto a um trabalho completamente novo. Em geral, as pessoas que estão nessa situação, infelizmente, estão à procura da mesma coisa e não vão encontrar. Esse é que é o chato. E depois, nós criamos todas as nossas formações, não é? Centro de Desemprego, de emprego, centro de desemprego. Tens vários tipos de formações. Vamos ensinar a programar, vamos ensinar a isto, vamos ensinar aquilo. Mas não está realmente pensado e estruturado para as pessoas se repensarem. Para criar uma carreira nova. Eu até acrescentava a isso que tu estás a dizer, uma coisa muito, que me veio agora à cabeça, que é o IFP, não é? Trabalha muito com base numa coisa que eu não me lembro exatamente como é que se chama, mas depois alguém vai te pôr nos comentários, que é tipo uma tabela nacional de qualificações, não é? Existe uma coisa que se chama uma treta qualquer nacional de qualificações, onde estão descritos quais são os diversos trabalhos onde é que que nos existem, encaixamos, não é? Não é? E o que é que eles significam, quais são as funções de cada um desses trabalhos. E muitas dessas, depois dos cursos que se dão, de formação profissional para desempregados, etc., têm a ver com essas qualificações. Que são exatamente os tais nichos da cadeia de valor que está a ser assassinada. Exato. Não é? Portanto, e ninguém pensa nisso. Estamos a formar pessoas que para coisas que não existem. Estava a dizer, nós temos que ajudar as pessoas que estão a sair dessa cadeia a reinventarem-se, exatamente, Pedro, a reinventarem-se, não é? Portanto, claro que as situações poderão ser muito difíceis e complexas, como é óbvio. Mas como é que uma pessoa generalizando, sim, é sempre mas como é que uma pessoa que é burocrata, que está sentado numa instituição do Estado e que tem uma data de gente por cima dela a definir regras e como é que as coisas vão de ser feitas e não de ser feitas, vai alterar isto? Não vai. E os incentivos politicamente estão errados. Mais uma vez, a razão por nós requalificamos pessoas que estão no centro de desemprego não é porque a razão porque isso foi implementado. Primeira razão não foi para requalificar as pessoas e para as pessoas se reinventarem. Foi para baixar os números de desemprego. Porque enquanto a pessoa está em formação, é um número especial. Não conta, está fora do número, não conta para a taxa de desemprego. E sinceramente, sabendo nós os incentivos que existem na política, infelizmente eu acho que essa foi a motivação principal. E não interessa por isso é que não interessa qual é o curso. O que interessa é que haja um curso. É que esteja lá alguém a fazer aquilo. O que interessa é que estejas inscrito em alguma coisa. Né? E os incentivos estão completamente partidos. E depois as pessoas querem contar com o Estado, né? E querem confiar que o Estado, não, mas esta formação é importante, eu vou fazer porque o Centro de Emprego disse que eu devia fazer, etc. E não têm as oportunidades de não fazê-lo da forma como está definido nas regras. E acabam por entrar na roda. Depois entramos todos neste jogo da estão treta. no curso e não querem o curso. Então Exato. E está só a gastar dinheiro porque sim. E as pessoas estão a gastar tempo que podiam estar a gastar de outra maneira mais interessante. Está-se a desperdiçar recursos. Está-se a desperdiçar pessoas. Eu conheço, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que tinha anteriormente uma função comercial, depois esteve no desemprego e no momento em que ele estava no desemprego esteve a fazer um curso de decoração de montras. Que raio,
Um curso de decoração de montras. Neste momento é diretor financeiro de uma empresa. Tudo a ver. Exato. Tudo a ver. Uhum. Pois, Ou seja, é absurdo. É um Yeah. absurdo. esse é um problema grande. Que precisamos claramente resolver, mas sinceramente a mim preocupa-me ainda mais o problema que nós estamos a falar da educação. Uhum. Ahm, Não, que é o primário, depois as pessoas educadas é que vão fazer essa mudança. mas porque é que nós estamos a meter mais areia na engrenagem? Não estamos a... Temos que resolver Ir o à problema base. Temos que ali ir à à base, né? Uhum. E para mim, como pai, eu sou E assumir pai. que isto não vai mudar rápido. Temos que fazer um plano Pois, para longo prazo. repara, eu felizmente tenho a oportunidade e posso escolher onde é que eu posso pôr os meus filhos. Tenho 3 Uhum. filhos e eu posso escolher qual é a instituição de ensino. Não me tenho que limitar por ser privado ou público. Tenho essa vantagem, não é? E eu sinto uma dificuldade enorme de encontrar um sítio que eu perceba que eles estão a seguir a estratégia que faz sentido. Não consigo encontrar. Deixa-me dizer de outra forma. Não é tenho dificuldade enorme. Eu não encontro. Uhum. Não há. E já experimentei várias coisas diferentes tipos de sistemas educativos. Pá, e às tantas é o quê? Eu tenho que andar a experimentar, os meus filhos é o quê? Fez São de um ratos de lado para o outro. laboratório, Exatamente. não é? Não, eu não encontro ninguém que tenha a ter uma abordagem que realmente olhe para estes problemas. E depois, para adicionar a isto, nós, desde que eu me lembro, olhámos para a profissão de professor como uma profissão de escape. Uhum. Não é? Tu tiras um curso de geologia porque queres trabalhar nessa área. Não encontras trabalho, vai para professor. Professor. Não é? Quando devia ser exatamente ao Se ao contrário. contrário, eu quero ir professor. Eu quero ser professor. Tu seres professor devia ser bué difícil. E devia Viste? ser, e E devia é uma ser profissão muito bem nobre. pago. Devia ser muito bem Sim, pago. já para não falar nisso, devia ser Sim. muito bem pago e devia ter Mas nos, níveis moldes, de mas nos exigência. moldes certos. Exato. Sim, E mas bem tu devias avaliado. ter, mas tu Sim. devias pagar muito bem o professor que está lá porque queria ser professor Exatamente. e porque Sim. sabe ensinar. Sim. Não é o tal que escolheu o professor Nota-se como uma refúgio, não é? diferença gigantesca de quem está a aprender. Uhum. Completamente. Já passei os 2 casos, e acho que todos passámos isso. Todos passaram. Professores que adoravam o que estavam a fazer e professores que estavam lá por obrigação, e é completamente diferente. Mas tu tiveste Faz-me apaixonar dezenas- por alguma coisa. Tu tiveste Para me dezenas de apaixonar pela professores. disciplina. Pá, tiveste dezenas de professores. Eu pelo menos tenho essa experiência. Tive dezenas de professores. Lembro 2 ou 3. Eu lembro de 2 ou 3, exatamente. Serão os 2 ou 3 incríveis. Sim. Exato. Mas repara, tu para conduzires um carro precisas de uma carta de condução. Tu ao conduzires uma turma de crianças, e nunca conduzes uma turma, conduzes muitas mais, Sim. não é? E ao longo da vida então, não sei quantas, tu vais, se não és um bom professor, vais provocar danos muito piores do que se tu fosses um alcoólico a conduzir e a ter acidentes quase todos os dias, Eles não é? são responsáveis por formar futuras gerações. É uma coisa Claro. muito, muito importante. Portanto, essas pessoas deviam ter uma grande motivação para o trabalho que fazem, que é um trabalho altamente exigente e desgastante. Uhum. E exigente e desgastante, sem dúvida nenhuma. Portanto, Quando bem deviam ter feito. uma grande motivação para o fazer e deviam ser muito bem pagos, não há Exato. dúvida. Sim, sim. Não é? Sim. E Ser deviam pagos ser escolhidos a dedo. São a peso Exato. de ouro. Meu. Se tu veres Não, ver deviam ser escolhidos a dedo. a dedo, Aí está. exatamente. Ou seja, a pessoa tinha que mostrar que tem mesmo vocação para aquilo, para ensinar, que gosta de ensinar. que é Vocação, isso a que palavra quer certa é fazer. vocação. Gosto daquilo. A palavra certa é vocação. Exatamente, tem essa vocação. Tens razão. Portanto, E é difícil de avaliar, não há dúvida. Mas se nós formos olhar para as tribos, quando nós vivíamos em tribos, quem é que era o professor da aldeia? Era o sábio, Eu sábio. não é? Aquele que tinha a experiência. Uhum. E normalmente era aquele que apaixonava as pessoas. Aliás, tu vês em histórias e quando vês relatos, é sempre não. As crianças sentavam-se à volta do volta, velho ouvir. da aldeia Uhum. enquanto ele falava e imaginávamos todas as coisas que ele dizia e libertava a nossa imaginação para coisas incríveis que nós nunca tínhamos pensado. E o que é que nós agarramos nisso e fizemos o quê? Sentas-te, estão aqui 6 linhas de carteiras, senta-te na carteira, senta-te direito, está calado, E houve mudar né? uma hora e meia. ouve e decora tudo o que eu vou dizer porque isto vai sair no teste. tira o dedo do nariz. Desvirtuámos completamente isto. Pá, e depois venham-me cá com as críticas da geração TikTok. Claro que é muito mais interessante estar no TikTok. Claro. Não é? Do que... Não, eu tenho uma dificuldade cada vez mais acrescida dos professores agora. É o attention span das pessoas. E eles têm que conseguir agarrar a atenção de pessoas que têm atenção para 2 segundos. Também é um desafio grande. Vamos por aí também. Mas sabes porque é que é um desafio grande? Porque eles têm que dar um programa que está Que já está escrito. pré-estabelecido, que eles não têm controle nenhum. Aula e que têm que fazer 24, aquilo. nós temos que falar sobre a história do não sei quem, não sei Por isso o é que que mais. temos que ir à base. Yeah. Exatamente.
Ou seja, os próprios professores também. Não, Imagina, as tens um pessoas professor mesmo que incrível. gostem e que seja incrível, está limitado, não pode fazer a maior Exatamente. parte das coisas. Consegue fazer. Consegue, acho que mas, consegue. mas mesmo assim está limitado porque tem que dar aquele programa. Sim, mas a forma de dar um programa tens milésimas maneiras de dar o Tem mesmo que arriscar programa. tudo para conseguir fazer isso. Não é assim tão fácil. Eu, por exemplo, eu conheço uma escola de um ensino alternativo onde procuram educar as crianças do 1º ao 4º ano Uhum. de formas diferentes. E agora há 1 ano ou 2, já não me lembro, houve provas de aflição, que são as tais provas em que nós vamos ver se Sim, ver como é que todas as está. crianças estão a aprender. Sabes o que aconteceu nessa escola? Nenhuma criança fez provas de aflição. Porquê? Porque esse não é o interesse dos pais. Os pais não estão lá por causa disso. Não é isso que eles estão à procura de educar as Não, e o crianças. que é que a prova da aflição também está a ferir? Ou certo? De que forma é que Exatamente. está montado? E portanto, está montado no nosso sistema que as crianças todas têm que fazer provas de aflição. Pá, e por acaso naquela escola, obviamente não vou dizer quem é, mas propositadamente naquela escola, nesse dia as crianças ficaram todas doentes. Ups. Porque os pais não se revêem na forma como eles estão a avaliar os filhos. Não é para isso que eles têm lá Não, os mas filhos. felizmente estamos a ver isso, essa mudança. Os pais já com essa mentalidade de que querem uma educação diferente, porque já passaram por esta educação atual, sentem que não faz sentido e estão a tentar de alguma forma mudar da forma que podem, não é? Só que lá está. Não... E é esse o push que está a haver no mercado, e é por isso que tu, quando falaste em coisas alternativas, falaste em colégios, Exato. não é? Sim. E isto que eu estou a falar são escolas privadas. Não, se calhar quando houver colégios suficientes Mas e também concorrência suficiente e ficam mais baratos, as pessoas vão para lá e as escolas públicas precisam de se reinventar. Ou então Exatamente. cria duas sociedades. Exato. que têm mas acesso repara, a mas e os que não é têm. natural que a experimentação seja feita em uma escala mais pequena, não é? Sim, Portanto, sim, ou seja, claro, que sejam, claro. sejam os privados e está aí. A Essa é iniciativa uma e o boa risco. função para os O privados, risco mais dos privados. não é? De poderem experimentar ratinhos de laboratório, não é? Mas pronto. Poderem experimentar métodos de ensino diferentes. Que acaba por ser Agora, uma tu outra não maneira podes, também. tu não é? podes pegar Infelizmente. numa experiência que não está ainda fundamentada e pôr isso a uma escala de, Um país inteiro, não é? Mas eu com acho que centenas de milhares de é crianças. tão difícil estragar. Fazer pior, é difícil É fazer tão pior. difícil fazer pior que o que nós temos agora. Pois, mas o problema é que Há tens sempre que escolher hipótese. o que fazer e alguém tem que ter coragem política para o fazer. Esse é o problema. Ninguém tem coragem para o fazer. Ninguém tem. E mesmo que tem que haver muitas pessoas com muita coragem, não é só um. Pois, Olha, desta nossa conversa vamos ter tanta gente com opiniões diferentes nos Sim. comentários, não é? Imagina o que é um governo tomar uma decisão no sentido desses. sim, É uma nunca vai loucura. tomar. Não, É uma são loucura. temas demasiado complexos, mas que tem que ser começado a pensar com alguma urgência, não é? Yeah. Para se encontrar uma solução com alguma urgência. Mas são mesmo muito complexos porque há muitas variáveis, desde a forma de onde é que veio a criança, a educação que teve os pais, onde é que está a temperatura de casa que tem para estudar, para não estudar. Há tanta coisa que influencia o resultado final. Que isto, só se metermos alguma coisa de machine learning a aprender isto. Exato. Mas o que me preocupa a mim, sinceramente, é quem pode vai começar pode ser nas experimentações dos privados e vai ganhar vantagem. Pois, Essa é que é a parte preocupante da nossa sociedade. isso aconteceu sempre, mas Yeah. quem pode começa 10 passos à frente ou 20 passos à frente. Mas, mesmo quem não pode, se tiver esse mindset, como nós já falámos, muito desse valor pode ser criado em casa, Uhum. né? Na Sim, família. felizmente sim. E cada vez mais. E portanto, cada vez mais, voltando à mesma mensagem que acabámos há bocado, Uhum. que é: está nas mãos de ti, pais, avós, tios, está nas vossas mãos e educar a próxima geração com os valores e o mindset que são o que lhes vai permitir criar uma sociedade e um mundo melhor. Sim, os pais não se podem demitir da responsabilidade que têm da educação dos filhos. Yeah. Não é E largar lá. não é largar para a escola e dizer a escola é que tem culpa, Uhum. os professores não sabem o que é que estão a fazer e por aí fora. Não, os pais é que têm essa Mas conseguimos responsabilidade. escalar isso a outro problema agora também. As horas que os pais trabalham, o pai e a mãe Tá bem, trabalham. não interessa. Que mas antigamente isso se calhar são opções- havia. são A minha mãe esteve em casa a maior parte do Mas são meu opções que meu fazem, crescimento. São opções que fazem. E senti uma grande vantagem nisso. E agora estão os dois pais a trabalhar. Eu ia sempre almoçar a casa. Agora estão os dois pais a trabalhar. Como na escola, a criança está 10 horas fora. Repara, nós É vivemos, muito mais difícil. repara, Pedro, nós vivemos numa sociedade em que a própria organização da família teve alterações muito significativas. Sim, sim.
Portanto, gigantes. mas é resultado das opções geracionais que, Claro. não é? De várias gerações foram tomando opções. Tu antes, lá muito antes, não é? As famílias viviam todas juntas, não é? Sim. Ou seja, tu na mesma casa tinhas várias gerações, Exatamente. o que ajudava imenso nesse aspecto que estavas a dizer, porque na mesma casa viviam, se calhar, os avós, vários Primos. primos, Os pais, os tios, exatamente. sim. Portanto, ou seja, vários casais com vários filhos, epá, e partilhavam a mesa, se calhar só ao fim de semana, ou partilhavam a mesa durante a semana, ou várias vezes a mesa por gerações, que iam comendo, e os putos ficaram com os avós e ficavam com os primos e ficavam por ali, não é? Ou seja, e eram educados por eles todos, as coisas eram diferentes. Nós agora não, os filhos têm que sair de casa, porque vão casar, vão criar família, pá. Portanto, e agora nós não podemos Foi dizer, uma escolha. não nos podemos queixar de que não temos tempo. Não, são opções que se tomam, não é? São opções que alguns são opções que não puderam ter outra opção, não é? Porque as coisas já evoluíram nesse sentido. Mas é resultado de um caminho, não há dúvida, não é? Portanto, e hoje em dia, se as pessoas não têm tempo para os filhos, pá, tem que tomar opções, não é? Tem que arranjar tempo. Tem que Tem que arranjar arranjar tempo, porque arranja sempre tempo para tudo. Se cá depois tem tempo para ver a bola, ou tem tempo para ver a novela, ou tem tempo para Ver a série na Netflix. fazer seja aquilo que for, não é? Portanto, Tem tempo para ver o Bitol. Mas aqui é bom. Estamos a levantar estas questões. Estas questões de fazer pensar. É O mais verdade. importante de tudo é fazer pensar. e conseguimos ter estes pensamentos, esta conversa toda, sem estar no Infinite Book, não é? Mas se tivéssemos, eu tinha pensado, já tinha resolvido aqui o Nem problema tu da educação. apontaste nada aí, pá. Não sei, olha lá, que já está tudo escrito. O Pedro foi-se tomar nota. Vê lá. Vá, Pedro, olha, obrigadíssimo mais uma vez por teres vindo. Muito obrigado. Eu. Malta, obrigado a vocês por estarem desse lado. Já sabem, contamos convosco para espalhar a mensagem, para chegarmos a mais pais, avós, tios, para que percebam esta mensagem, para que nós possamos criar uma geração melhor e possamos tirar também as crianças dos tablets e começar outra vez a escrever em cadernos, já que aqui De podem preferência, apagar. Infinite Books. Preferência Infinite Books. Onde é que as pessoas podem comprar? Podem comprar em infinitebook.com e nas lojas FNAC. Boa. Obrigado, malta. Até à próxima. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Obrigado a todos. Done. Control.